ao uso dos métodos autocompositivos pela administração pública e tribunais de contas, promovido pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Solicitamos aos presentes a gentileza de manterem os celulares silenciados. E hoje teremos a palestra da assessora especial Sara Jane Leite de Farias, do gabinete da conselheira Mariana Montebello Wiedemann. Sara Jane é doutoranda em Direito na Universidade Estácio de Sá, na linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade do Processo. É professora da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, autora do livro Regulação Jurídica dos Serviços Autorizados e coautora da obra Limites do Consenso, a expansão das fronteiras da tutela e a indisponibilidade dos direitos. Com o texto A Consensualidade na Nova Lei de Licitações. Coautora do artigo Os Direitos Patrimoniais Disponíveis como pressuposto para a aplicação da consensualidade na NLCC, publicado na revista do TCE-RJ, julho a dezembro de 2022. Com vocês, Sara Jane Farias. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu confesso que eu estou bastante surpresa com a plateia, né? Um grande número de pessoas que vieram assistir a minha fala, que na realidade não tem nenhuma intenção de ser uma palestra, de ser algo professoral, mas uma ideia de um diálogo acerca desse tema que vem se mostrar muito atual. Mas antes de iniciar minha fala, eu gostaria muito de agradecer ao empenho de todos da Escola de Contas, especialmente o convite da professora Adriana Ramos, que é diretora da Escola de Contas. Bem, o meu tema, conforme já colocado, é o fomento ao uso dos métodos autocompositivos pela administração pública e tribunais de contas. Na realidade, falar de autocomposição remete à ideia de acesso à justiça. Acesso à justiça que é considerado como um princípio, como um direito fundamental de todos os cidadãos. Essa ideia de acesso à justiça, ela vem evoluindo ao longo do tempo. E essa discussão de autocomposição, da aplicação de outros métodos necessários à composição dos conflitos, também vem de agora. Ela vem há muito tempo e remete a uma questão pontual a respeito do tema. Essa questão, ela se encontra na seguinte pergunta: existe um fomento ao uso dos meios adequados de solução de conflitos? Será que essa realidade é algo novo, sempre existiu, ou essa discussão ela se encontra nos dias atuais? Bem, em pesquisa à legislação, eu consegui encontrar duas legislações que remetem a séculos passados e que já buscava privilegiar a ideia de uma consensualidade. As Ordenações Filipinas, no seu livro 3, no título 20, de 1603, determinava que no começo da demanda dirá o juiz a ambas as partes que antes que façam despesas e sigam entre eles os ódios e dissensões, se devem concordar e não gastar suas fazendas por seguirem suas próprias vontades, porque o vencimento da causa é sempre duvidoso. E dando um salto no tempo, nós temos a Constituição do Império de 1824, que previu no artigo 161, que sem se fazer constar que se tem tentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Essas duas legislações
por mais distantes que elas se encontrem dos dias atuais, elas já refletem uma preocupação com a pacificação dos conflitos. Por quê? Porque a história da civilização demonstra que, na realidade, o poder sempre se baseou numa dupla relação. Uma de antagonismo, em que haviam os conflitos entre as partes, e assim como na relação de cooperação, em que se buscava exatamente a composição desses interesses. Contudo, o Estado ele veio exatamente atuar num espaço em substituição à autotutela, a fim de que existisse um órgão estatal, uma instituição que tivesse o poder de decidir os conflitos entre as partes, independentemente do seu mérito, de qual conteúdo que estivesse sendo levado à decisão daquele Estado e instituição, com o poder de decidir. Fazendo um salto maior ainda no tempo, a gente chega à ideia do que nós concebemos atualmente como o princípio do acesso à justiça, que tem sede constitucional, artigo 5º, inciso 35, segundo o qual a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão. Na realidade, esse princípio ele foi costumeiramente interpretado como se qualquer demanda não pudesse ser afastada das portas do Poder Judiciário. O legislador não poderia criar nenhum óbice a que o indivíduo ele alcançasse a porta do Poder Judiciário para ter uma solução de sua demanda. E essa questão, ela foi sendo, essa questão do aprimoramento do acesso à justiça veio acontecendo. Nós passamos por ondas renovatórias do acesso à justiça, em que, no primeiro momento, se buscou exatamente a inclusão de todos, trazendo uma ideia de isonomia material ao acesso ao Poder Judiciário, passando pela ideia de direitos difusos e de direitos coletivos, e hoje nós nos deparamos com essa evolução do próprio acesso à justiça, com o Poder Judiciário se organizando de forma a trazer para dentro da instituição outras formas além daquela adjudicada necessariamente pelo Estado juiz. Mas o que acontece como consequência desse acesso à justiça num primeiro momento em que a porta do judiciário era aberta a todos aqueles que demonstrassem a necessidade de solução de uma demanda? É que houve uma avalanche de ações judiciais. Essa questão não é um problema somente que acontece no nosso país. A proliferação de ações judiciais, de procura judiciário para a resolução dos conflitos é uma realidade mundial, e isso fez com que nós experimentássemos uma síndrome da litigiosidade excessiva. Ou seja, o tribunal, ele em contrapartida ao fato dele estar aberto a receber todas as demandas que lhe são submetidas, ele igualmente chama para si a responsabilidade da decisão dos conflitos da vida, e com isso todas as demandas em contraposição à ideia de autotutela são levadas ao Poder Judiciário. O número crescente de processos, o número de processos aumentou muito, a demora na resolução dos processos igualmente aumentou muito, e a ideia do acesso à justiça, que seria o significado de pacificação social, ela começou a ser postergada, essa pacificação social começou a ser postergada pela própria demora na entrega da prestação jurisdicional. E isso, na realidade,
conduz a dados estatísticos do próprio CNJ que são alarmantes. Em agosto de 2023, de acordo com os dados estatísticos do CNJ, existiam 83.521.657 processos pendentes de decisão. O CNJ faz essa estimativa separando os processos de acordo com cada tribunal, em cada estado, e também procura demonstrar aonde que se encontra esse gargalo. E nessas estatísticas, o que se observa é que um grande número de processos decorrem de ações promovidas pelo próprio Estado ou em face do Estado. Ou seja, o Estado ele se caracteriza como um grande litigante. Nessa tentativa de se buscar uma solução a essa realidade, a esse status, a esse estado da arte, a doutrina vem buscando soluções que vão além da atuação do Poder Judiciário. Por quê? A nossa concepção é de que temos uma justiça porta única. A solução dos conflitos, elas são submetidas ao Poder Judiciário, recebe uma solução adjudicada no sistema porta única. Na tentativa de trazer outras oportunidades, outras viabilidades de solução das demandas, se vem alcançando ensinamentos que vêm, por exemplo, da doutrina norte-americana chamada de sistema multiportas, em que tem o doutrinador, o advogado Frank Sanders, que é professor da Universidade de Harvard, como expoente, em que visualizou em 1976 a possibilidade de criação de um tribunal multiportas. O que seria esse tribunal multiportas? Seria o próprio judiciário, em que, ao receber uma demanda, ele faria uma triagem de cada problema levado à sua solução, e nessa triagem ele encaminharia cada problema a um método diverso de solução. Então, determinado problema poderia ser submetido a uma conciliação, ou então a mediação, ou então a arbitragem, e não necessariamente a solução posta pelo Poder Judiciário. Então, a partir daí surgiu a ideia de um tribunal multiportas, ou seja, o próprio tribunal faria uma triagem de qual método adequado, porque aí vem a ideia do método adequado em substituição à ideia de método alternativo, porque não é uma alternativa ao Poder Judiciário. Seria, na realidade, a configuração de qual método seria adequado para a resolução daquele problema colocado naquele momento de triagem. E essa questão igualmente alcançou o direito administrativo. Na realidade, o tema acesso à justiça, ele é um tema multidisciplinar. Por mais que a gente pense, visualize como se fosse focado ao processo civil, ele encontra também aplicação em todas as esferas do poder. Todas as esferas do poder estão preocupadas com a questão do acesso à justiça, porque, na realidade, o que se busca é uma justiça plena. E a justiça plena, a obtenção dessa justiça, não está atrelada apenas ao Poder Judiciário.
demanda também a atuação do Poder Legislativo para disciplinar a prática desses métodos, demanda a atuação do Poder Judiciário ao modificar toda a sua estrutura institucional, assim como alcançou também a própria administração pública, que vem recebendo um influxo cada vez mais de normas de direito privado sobre a sua atuação. O Estado, a gente tem que reconhecer que o Estado, ele não é mais o mesmo. O Estado vem sendo alterado, especialmente a atuação administrativa vem sendo alterada ao longo dos anos, que a Constituição vem experimentando diversas alterações, a exemplo da reforma administrativa do Estado que aconteceu por meio da emenda constitucional 19, e que a atuação do Estado tem que se adequar igualmente ao interesse dos atores privados e numa simbiose, né? Não somente o Estado, o direito administrativo colocado de uma forma verticalizada, mas de uma forma concertada. Então, essa ideia de acesso à justiça alcança igualmente o poder, o direito administrativo, os órgãos administrativos, a atuação administrativa. Contudo, quando a gente pensa na celebração de acordos pela própria administração pública, por muito tempo a gente esbarrou na ideia, nos dogmas do direito administrativo, especialmente na ideia de supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, que conferia ao poder estatal essa relação vertical entre a administração e o particular, e a atuação do Estado se dava como regra por meio de atos unilaterais, imperativos e autoexecutórios. Então, a ideia da indisponibilidade do interesse público era refletida exatamente na concepção de intransacionabilidade processual e material dos interesses da administração pública. O gestor não estaria apto a transacionar em nome do interesse público. Então, esse dogma que foi trabalhado por muitos anos e que decorre de uma concepção francesa, ele está recebendo uma releitura em razão do constitucionalismo democrático. O constitucionalismo democrático, ele considera que há uma incompatibilidade dessa visão tradicional da indisponibilidade do interesse público, considerando exatamente uma polivalência desse conceito de interesse público, resultando numa demanda por uma solução concertada entre os agentes envolvidos. Então, se teria, na realidade, de acordo com a doutrina moderna, e aqui eu posso citar diversos professores, Gustavo Penneloy, a professora Patrícia Batista, os professores de São Paulo, Carlos Salles Santos Feld, Floriano Azevedo de Marques Neto, vários professores que defendem que a consensualidade hoje em dia é um mecanismo de gestão da coisa pública. Por quê? Por um reconhecimento de que a lógica da autoridade nem sempre é o meio mais eficiente da apuração do interesse público para se atingir aquele determinado interesse público no caso concreto. O que se trabalhava de uma maneira geral era essa ideia de indisponibilidade do interesse público de forma abstrata. Logo, essa previsão abstrata afastava qualquer aplicação concertada, qualquer acordo de vontades entre o Estado e o particular. Essa ideia ela vem sendo substituída paulatinamente
por uma outra idealização do alcance do interesse público, em que os interesses públicos continuam indisponíveis. O gestor não pode dispor do interesse público, mas os meios para se alcançar esse interesse público é que podem ser relativizados. Ou seja, não está adstrito àquela legalidade estrita. Uma decisão de 2002 do Supremo Tribunal Federal consegue demonstrar como que, num caso concreto que foi levado ao Supremo, houve uma mitigação dessa ideia de indisponibilidade do interesse público. Essa é uma ação envolvendo duas pessoas que fizeram, em que o poder público fez um acordo a fim de viabilizar o pagamento de uma indenização. Ou seja, isso acontece muito frequentemente, né? Muitas vezes o Estado ele atua com erro, não há dúvidas que há um erro do Estado, contudo, a demanda judicial se prolonga por muito tempo e aquela sensação de realização da justiça, ela é substituída por uma sensação de injustiça, exatamente pela demora na prestação jurisdicional. Então, nessa decisão aqui, a ministra Ellen Grace, ela compreendeu que a transação efetuada pelo município ela era válida e ponderou que, em regra, os bens de interesse público são indisponíveis porque pertencem à coletividade. E que é por isso que o administrador é um mero gestor da coisa pública e não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda. Todavia, há casos em que o princípio da disponibilidade do interesse público deve ser atenuado, momentos quando se tem em vista que a solução adequada pela administração é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse. E essa, vejam, é uma decisão de 2002. Daqui a pouco nós vamos falar dessa evolução legislativa envolvendo a possibilidade dessa atuação concertada por parte da administração pública. Mas já pode-se considerar um avanço numa decisão por parte do próprio Supremo Tribunal Federal que reconheceu a validade de uma transação efetuada pelo poder público. E qual é o item normativo, qual é o estado da arte considerado a legislação a respeito da matéria? A aplicação de meios consensuais não decorre apenas da Constituição de 88. Essa ideia de acesso a uma justiça plena, ela decorre de outros instrumentos normativos anteriores à Carta de 88, a exemplo do decreto, eu acho que eu pulei, na realidade eu pulei sim, mas eu acabei não incluindo. O decreto de desapropriação 3365 de 1941, ele já previa em seu artigo 10 e em seu artigo 22, na hipótese de desapropriação amigável, que o executivo e o particular realizassem um acordo com relação ao valor da desapropriação e essa transação seria homologada pelo juiz. Então, eu estou falando de um decreto-lei de 1941, hipótese de desapropriação amigável, ou seja, que ela contenda aquela desapropriação
ao invés de durar por anos e anos, a administração pública conseguiria, quando conseguisse chegar a um ajuste com o particular, poderia sim realizar um acordo, uma transação que seria homologada pelo juiz. Outra hipótese também, anterior à Constituição de 88, é um decreto, eu não me recordo o número, vou ficar devendo isso para vocês, a respeito já da política ambiental, em que se previa a possibilidade de, uma vez aplicada a multa, a autoridade competente que aplicasse a multa, ela igualmente teria a competência para, mediante ajustamento de um termo, não impor, mas ajustar obrigações com aquele agente poluidor para a restauração daquele ambiente degradado, suspendendo-se a multa aplicada, que ao final, uma vez cumprida essa obrigação de restauração da degradação ambiental, poderia ser reduzida até 90%. Então, é uma situação em que o interesse público ele não estava na perseguição da sanção, da aplicação da sanção. É um reconhecimento de que o interesse público ele estava expresso na recomposição daquele meio ambiente que foi degradado. Então, você retira o foco da aplicação da penalidade e coloca o foco no interesse público, que seria a conservação ambiental, que seria a tentativa de um retorno ao status quo, que dificilmente se consegue alcançar, mas que pelo menos minimizar o efeito nocivo ao meio ambiente. Então, são exemplos de dois atos normativos anteriores à Constituição de 88 que já possibilitavam essa atuação concertada da administração pública. Agora, posterior à Constituição de 88. A Constituição de 88, já falando, o artigo 5º, inciso 35, estabelece o princípio do acesso à justiça, né? Mas, a partir daí, nessa concepção de um acesso à justiça, a formação de uma justiça plena, ou seja, a ideia de você buscar que o seu interesse seja realizado não somente de forma individual, mas também de forma coletiva e de forma difusa, você tem, se existe a introdução pelo Código de Defesa do Consumidor, em 8.078, na Lei da Ação Civil Pública, de um dispositivo específico que autoriza a atividade administrativa a se comprometer, a realizar termos de compromisso de ajustamento de condutas, que são os chamados TACs. Esses termos de ajustamento de conduta, na realidade, são meios consensuais que vêm sendo aplicados com frequência em diversos setores da sociedade e que envolve exatamente a busca de uma solução por meio do compromisso, em substituição, algumas vezes, a aplicação de sanção ou a atenuação de sanções, como geralmente com a suspensão do prazo prescricional, caso não atendidas aquelas obrigações. Essa previsão dos TACs na Lei da Ação Civil Pública, ela vem sendo, na realidade, um marco legal para a solução de interesses difusos e coletivos. Em 2010, considerando essa situação do Poder Judiciário, que eu falei aqui no início para vocês, de
um congestionamento do Poder Judiciário, ou seja, de uma ausência de pacificação social pela demora na prestação jurisdicional, o CNJ ele buscou trazer para dentro do Poder Judiciário a aplicação concreta de alguns meios alternativos. Então, por meio da resolução 125 de 2010, que é considerado um marco legal do direito consensual, o CNJ ele disciplina como o Poder Judiciário ele deve se estruturar para também aplicar métodos consensuais em sua realidade institucional. E é muito interessante quando a gente faz a leitura dos considerandos, né? Que apela por uma eficiência operacional do acesso à justiça, uma responsabilidade social, um atendimento do acesso, que o atendimento ao acesso à justiça implica a uma ordem jurídica justa, que cabe ao Poder Judiciário o estabelecimento de política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e conflitos de interesse. Vejam, o próprio CNJ já considera que a gente não está falando de um meio alternativo, né, de métodos alternativos, e sim de métodos adequados. E essa concepção de método adequado, ela parte do seguinte pressuposto, que o tribunal ele não é a única porta para a solução dos conflitos. O tribunal é mais uma porta. Ele na realidade, de acordo com alguns doutrinadores, ele deveria ser a última ratio, ou seja, se deveria buscar a solução dos conflitos no dia a dia por outros meios. Mas isso demanda, de acordo com vários estudos antropológicos, uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade não apenas dos órgãos estatais, mas também de cada cidadão. Por quê? Porque nós somos condicionados a, em substituição à autotutela, buscar sempre uma solução adjudicada pelo Poder Judiciário. É o Judiciário que vai dizer quem tem razão. É o Estado juiz que vai resolver determinado problema. E alguns problemas, eles são de ordem, eles demandam soluções de ordem imediata. Não demanda uma solução postergada para um longo tempo. E reconhecendo isso, o próprio Poder Judiciário, ele procurou trazer, por exemplo, a conciliação, não necessariamente apenas como um ato integrante do rito processual, mas a ideia de que a conciliação aconteça como uma forma prévia de solução dos conflitos entre as partes. Mas a realidade, mais uma vez, está demonstrando que, a exemplo do rito sumário, a exemplo dos juizados especiais, a conciliação ela vem sendo utilizada, ainda vem sendo utilizada apenas como um ato protocolar, como um ato formal, porque as partes chegam à frente do juiz e ele pergunta: vocês têm algum acordo? Não. E aí se encerra a audiência e já se parte para o próximo ato processual. Então, isso demonstra que, na realidade, o que a gente precisa é de uma mudança de mentalidade, porque a gente perdeu na realidade, nos falta uma maturidade para dialogar. E não adianta a existência de todos os instrumentos do mundo possível. Se nós não tivermos a maturidade, se a gente não modificar
a nossa essência, se a gente não compreender que a solução dos nossos problemas muitas vezes está no diálogo, a gente vai continuar procurando um estado juiz sem solucionar a nossa demanda. Então, alinhado a essa percepção e considerando o marco legal desses meios adequados de solução de conflitos, foi prevista a lei da conciliação, a mediação, como instrumento efetivo de pacificação social para a solução de prevenção de litígios. Isso é um outro enfoque muito importante. Esses meios adequados, eles podem ser utilizados igualmente na prevenção de litígio, especialmente quando estamos diante da administração pública. Você não precisa esperar o problema acontecer. A administração pública, ela pode, por meio dessa atuação concertada, prevenir determinados litígios, e nós vamos verificar isso um pouquinho mais para frente. E aí nós chegamos ao ano de 2015, dando mais uma vez o salto no tempo. O ano de 2015 ele foi paradigmático para esse tema, porque eu tenho a publicação do novo Código de Processo Civil, da Lei de Mediação e da alteração da Lei de Arbitragem, prevendo a possibilidade da administração pública fazer uso desses métodos também adequados de solução de conflito. Então, o atual Código de Processo Civil incluiu nas suas normas fundamentais de processo civil, no artigo 3º, uma regra que não difere muito do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Tem uma redação muito semelhante. Contudo, o que se compreende, a doutrina mais atualizada compreende na interpretação desse artigo 3º, do artigo 5º da Constituição, inciso 35, combinado com o artigo 3º do Código de Processo Civil. É que, na realidade, a lei não pode criar obstáculos ao acesso ao Poder Judiciário. Essa é a regra. Uma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Contudo, a lei também não pode subtrair do indivíduo a possibilidade de obter uma solução justa ao seu problema. E como é que eu tenho a forma de estímulo à obtenção dessa solução justa? Como o Estado vai se comportar diante dessa premissa? Permitindo, na forma da lei, a arbitragem. A arbitragem, na realidade, também é uma forma de solução de conflitos, é uma forma igualmente adjudicada de solução de conflitos, mas que segue as regras próprias da lei da arbitragem, que as partes, os particulares, se submetem a uma contenda, geralmente que tem alguma relevância técnica, ao árbitro, que vai poder, ou uma comissão de árbitros que vai resolver assuntos de alta complexidade. Qual seria uma distinção entre, considerando que nós estamos falando de duas decisões que são adjudicadas? É o tempo, o transcurso do tempo. Várias relações jurídicas, elas não podem esperar que a solução adjudicada do Poder Judiciário aconteça após o passar o decurso de muitos anos. E a lei de arbitragem, ela estabelece um prazo para que essa decisão seja proferida. E ela vai, na realidade, conferir um título executivo também extrajudicial àqueles interessados. Se a lei de arbitragem, os aspectos envolvendo a arbitragem, ele demanda um estudo particularizado, um estudo que ultrapassa o nosso tema, que aliás eu já estou aqui
avançando no tema que eu tenho para fazer a minha exposição, mas já é o Estado reconhecendo de antemão a possibilidade de outros meios. E trouxe também um direcionamento para o Estado quando determinou que ele promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, o Estado ele tem esse permissivo de, se houver possibilidade de uma solução consensual, assim pode ser feito. E o parágrafo 3º trouxe, na realidade, uma exemplificação desses meios, que seriam a conciliação, a mediação e qualquer outro método de solução consensual de conflitos, que devem ser estimulados por todos os aplicadores do direito. O Código de Processo Civil, preocupado e alinhado com essa política, previu no artigo 165 a criação de centros judiciários de solução consensual de conflitos responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. O legislador ele apresentou uma distinção entre conciliação e mediação, partindo da função desses dois atores, partindo da função do conciliador e do mediador. Então, o conciliador ele vai atuar preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio e é vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então, quando eu estou diante de uma conciliação, significa que já existe na realidade, casos em que não existe vínculo anterior entre as partes. Um bom exemplo disso seria uma ação de responsabilidade civil. A ação de responsabilidade civil, a responsabilidade subjetiva, uma colisão, duas pessoas seus veículos colidem. Aquelas pessoas não possuíam uma relação jurídica prévia. Elas passaram, na realidade, o direito subjetivo de uma delas passou a surgir a partir daquele evento, daquele sinistro. Então, essas pessoas elas podem fazer o uso de uma conciliação e o conciliador ele pode sim, sem constranger as partes, ele pode estimular a autocomposição, né? Ele pode sugerir soluções para o litígio, não necessariamente envolvendo uma prática de ganha e perde, mas envolvendo uma prática em que as partes vão escolher qual seria a melhor solução para aquele caso concreto. Já na hipótese do mediador, ele vai atuar preferencialmente nos casos em que houver um vínculo anterior entre as partes. Por isso é que a mediação ela é muito utilizada em direito de família, em relações trabalhistas e pode ser utilizada até mesmo na administração pública, considerando a celebração dos contratos administrativos, em que a administração ela tem uma relação que se protrai no tempo com aquele particular contratado, né? E o mediador, ao contrário do conciliador, ele não vai interferir, ele apenas vai conduzir e as partes é que vão chegar a um consenso, as partes é que vão chegar a um denominador comum a respeito da solução daquele problema. Muitos divórcios são submetidos a várias sessões de mediação. Por quê? Porque as partes assumem a solução do seu problema. Parte-se da premissa de que aquela relação ela não se esgota naquele momento em que o ato de mediação está sendo realizado. Aquela relação jurídica ela é permanente,
muitas vezes uma relação familiar, um divórcio envolve filhos, divisão de propriedades. E a mediação, ela visa exatamente isso, que as partes realizem a devida composição dos seus interesses. Considerando a ótica, agora falando mais especificamente sobre a ótica do poder público, da atuação administrativa, o artigo 174 previu que os entes federativos criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo. E deu 3 diretrizes. A primeira seria dirimir conflitos envolvendo os órgãos e as entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública e promover, quando couber, a celebração de termos de ajustamento de conduta. Essa ideia do Código de Processo Civil, expressa no artigo 174, ela vai ser expressa na lei de mediação que nós vamos ver posteriormente. Porque a lei de arbitragem, que foi publicada anteriormente à lei de mediação, ela previu a possibilidade da utilização da arbitragem também pela administração pública, quando os conflitos eles forem relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Bem, direito patrimonial disponível. O que seria um direito patrimonial disponível? O direito ele é patrimonial, ou seja, todo aquele direito que eu tenho como realizar uma valoração econômica. E ele é disponível todas as vezes que eu posso dispor daquele direito. E o melhor exemplo dessa ideia de direito patrimonial disponível seriam os próprios contratos administrativos. Tudo que envolve um contrato administrativo, na realidade, todas essas matérias, as matérias envolvendo um contrato administrativo, seja reequilíbrio econômico-financeiro, seja prorrogação, tudo isso são matérias que são aptas a uma atuação concertada por parte do poder público e por parte também do contratado. E a arbitragem, ela pode ser utilizada como uma forma de solução de alguns conflitos envolvendo os contratos administrativos, especialmente quando aquele problema demandar uma solução rápida. Quando aquele problema demandar uma solução complexa, quando aquele problema demandar um conhecimento técnico que muitas vezes escapam do próprio conhecimento do Estado juiz. Então, as partes podem convencionar a utilização da arbitragem para a solução de algumas questões que surjam durante a execução de um contrato. Já a Lei 13.140, que é o marco legal da mediação, ela previu também, no artigo 32, a exemplo do que aconteceu, do disposto no Código de Processo Civil, a possibilidade de criação de câmaras de prevenção de resolução administrativa de conflitos no âmbito dos respectivos órgãos de advocacia pública, trazendo as mesmas diretrizes que nós já vimos anteriormente, que estão previstas no Código de Processo Civil. O parágrafo 3º determina que, se houver um consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá um título executivo extrajudicial, e que, o parágrafo 2º dispõe que compreende-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados pela administração com os particulares.
Existe um exemplo da utilização de uma câmara de mediação na linha 4 do metrô de São Paulo. O contrato previu expressamente a utilização de um comitê de mediação para a prevenção e solução de conflitos, cuja decisão decorrente desse ajuste entre as partes, ela poderia ser transformada numa decisão definitiva, ou se não houver um acordo entre as partes, a questão pode ainda ser submetida à arbitragem ou até mesmo ao Poder Judiciário. Então, muitos contratos já estão prevendo, já estão fazendo uso da possibilidade da atuação dessas câmaras de mediação, câmaras de conciliação. No estado do Rio de Janeiro, nós temos um exemplo da CASC, que é a Câmara de Administração de Solução de Conflitos, que foi instituída no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado em 2016. Essa Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias da Procuradoria-Geral do Estado foi criada em 2016, como eu disse, com o objetivo de conciliar litígios na área da educação, e em 2019 ela passou a atuar também na prevenção e na resolução de controvérsias internas entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, assim como destes órgãos e entidades de outras administração pública ou mesmo com os particulares. Muitas demandas são levadas a essa Câmara de Solução de Conflitos, a exemplo de demandas envolvendo medicamentos, fornecimento de medicamentos pelo poder público, necessidade de internação hospitalar, e isso faz com que esses interesses que poderiam acabar desembocando no Poder Judiciário, eles sejam solucionados por meio da atuação da própria advocacia pública. Então, é mais um exemplo em que a gente tem real, concreto, da possibilidade de busca de outros meios antes de se buscar a porta do Poder Judiciário. Aqui foi o exemplo que eu trouxe para vocês, falei anteriormente, da mediação no âmbito extrajudicial do contrato de concessão patrocinada do metrô, da linha 4 do metrô, que prevê, ocorrendo a controvérsia sobre a interpretação e execução do contrato, inclusive relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previsto na cláusula 13ª, poderá ser instaurado procedimento de mediação para solução amigável conduzido por um comitê de mediação especialmente constituído. E na realidade, o próprio contrato, ele previu como que seria a atuação desse comitê de mediação, dispondo dos itens, dos subitens do item 35, quais seriam as diretrizes a serem observadas pelos integrantes, pelos participantes. Mesmo diante dessa produção legislativa que eu acabei de falar, que eu acabei de expor para vocês, ainda havia uma grande resistência por parte dos órgãos públicos de aplicação desses meios consensuais, especialmente quando se estivesse diante de atos ilegais ou irregulares que demandassem a aplicação de uma sanção. Ou seja, o poder público ainda se mostrava muito refratário
a utilização desses meios, considerando uma ausência de uma legislação específica para cada caso. E a Lei 13.655 de 2028, que trouxe alterações à Lei de Introdução ao Código Civil, à Lei de Introdução às Normas de Direito, ela trouxe diversas regras que foram cunhadas exatamente para buscar uma segurança jurídica. E essas alterações que foram implementadas na Lei de Introdução, ela determinou a aplicação dessas regras nas esferas, na esfera contenciosa, na esfera judicial, na esfera administrativa e na esfera do controle também. Então, os órgãos de controle, independentemente de sua classificação, seja ele uma agência reguladora, seja um tribunal de contas, os órgãos de controle igualmente passaram a ter uma norma geral a respeito da aplicação desses métodos consensuais. E o artigo 26, ele dispôs que, para eliminar irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observando a legislação aplicável, o qual se produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Como que esse dispositivo ele foi recebido? Ele foi recebido como uma cláusula geral de negociação no âmbito da administração pública, revelando um compromisso genérico de celebração desses acordos pelo Estado, inclusive no campo das sanções. E essa cláusula geral também caracterizaria uma desnecessidade de previsão de tipos específicos de acordos na legislação para que a administração pública possa agir consensualmente como alternativa a uma atuação repressiva e unilateral, configurando, na realidade, uma atipicidade desses acordos administrativos. Então, o poder público, a autoridade administrativa, teria a seu favor uma cláusula geral disposta no artigo 26 para poder celebrar, para poder transacionar junto aos particulares diante de um conflito que se apresentasse em determinado caso. Em 2021, teve a edição da nova lei de licitação, que igualmente previu, e eu acho que esse aspecto ele é muito particular para os tribunais de contas, para a atuação dos tribunais de contas, porque, vejam, o legislador ele trouxe uma previsão de aplicação desses meios consensuais de resolução de controvérsia no âmbito da lei de licitação, no âmbito das licitações e no âmbito dos contratos. Na realidade, está possibilitando que o agente, que o poder público contratante possa celebrar conciliação, mediação, possa utilizar meio de resolução de disputas e também a arbitragem. Isso que está disposto na nova lei de licitação já era uma realidade em outras legislações envolvendo os contratos administrativos, mas não necessariamente nos contratos comuns da administração. Era uma realidade presente nas concessões, nas parcerias público-privadas, no regime diferenciado de contratações. Contudo, essa possibilidade alcança agora todos os tipos de contrato.
E a utilização desses meios adequados, a utilização vai estar relacionada necessariamente com aquele problema que se apresenta ao administrador na execução do contrato. Por exemplo, não se vai utilizar a arbitragem para soluções que não sejam técnicas, porque a arbitragem demanda um custo, existe uma racionalidade econômica por detrás da escolha de cada um desses métodos, que na realidade não está atrelada necessariamente ao valor do contrato, mas está atrelada à sua complexidade técnica. Então, o gestor, ele precisa fazer uso desses meios de forma consciente e também de forma acertada, para que, ao invés de se ter uma decisão, você não prolongue aquela questão por muito tempo e não se alcance um objetivo maior, porque a introdução dessa norma na lei de licitação tem um objetivo primordial, que é a execução do contrato, e não a anulação do contrato pela sua inexecução. O que se almeja, na realidade, é o interesse público por meio da entrega daquele objeto contratual que foi pactuado. E cabe ao administrador público, ao jurisdicionado, ao criar o seu contrato, ao fazer a modelagem do seu contrato administrativo, incluir e tentar antever e incluir formas de prevenção e de solução de litígio, fazendo uso desses meios alternativos. Agora, a gente também, da mesma forma como cada um de nós, como indivíduo, a gente precisa mudar a nossa mentalidade para igualmente buscar um dos meios alternativos ou igualmente buscar o diálogo, o gestor, o administrador, o jurisdicionado também vai precisar aceitar e compreender que ele pode resolver diversos problemas, especialmente envolvendo o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ou seja, a mutabilidade dos contratos, envolvendo a questão de precificação, envolvendo a questão de prorrogação dos contratos, fazendo uso desses meios sem necessariamente que o contrato ele seja paralisado ou que o contrato seja extinto e que não exista a entrega daquele objeto que foi pactuado. E isso vai demandar igualmente também uma percepção pelos tribunais de contas daquela solução, da forma como aquela solução foi pactuada pelo gestor. Envolve, na realidade, a atuação do órgão administrativo e do órgão de controle, na compreensão de como que se chegou àquela solução consertada. E evoluindo agora já para uma realidade de controle, a gente tem um ato normativo, o TCU, na realidade, ele publicou um ato normativo, número 91, em 2022, prevendo a possibilidade de criação de uma Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. Então, o TCU, alinhado com essa preocupação da solução dessa pacificação dos conflitos, previu uma alteração na sua própria estrutura para viabilizar a solução consensual e também a prevenção de conflitos. Claro que em nome de uma eficiência e também atendimento à economicidade do Estado, por meio do diálogo entre o setor privado e a administração pública federal.
Na realidade, essa alteração que está sendo promovida institucionalmente é uma demanda que vem acontecendo de alteração do próprio Estado, do próprio modelo estatal, em que o Estado está cada vez mais se alterando, criando reformas ou modificando suas estruturas internas para atender a demanda que vem da iniciativa privada, da livre iniciativa, que é quem assume o risco muitas vezes da operação e que é quem está cada vez mais organizada para demandar essa alteração, tanto dos órgãos administrativos quanto dos órgãos de controle. A gente não pode mais pensar numa atuação do jurisdicionado, especialmente considerando esses grandes contratos envolvendo atividades que são reguladas pelo Estado, infraestrutura, saneamento básico. A gente não pode pensar nesses contratos com uma cabeça de contratos comuns. Na realidade, são contratos que envolvem uma racionalidade jurídica, mas igualmente uma racionalidade econômica muito grande, uma expertise técnica muito grande e que muitas vezes os órgãos públicos vão precisar se socorrer com um conhecimento especializado para a solução de um conflito que se apresenta, ou até mesmo a utilização de um contrato como um grande regulador de um determinado setor da sociedade, de uma prestação de um serviço público ou do desenvolvimento de uma atividade econômica. E essa própria instrução normativa, ela traz um passo a passo de como que seria a solução consensual desses conflitos no âmbito do TCU. Primeiro haveria uma solicitação dessa solução consensual, uma análise de admissibilidade. Uma vez admitida essa solução, será montada uma comissão formada pelo auditor desse órgão, que é o CSEX Consenso, auditor da unidade especializada, um representante do jurisdicionado e eventual particular envolvido na controvérsia. Haveria abertura de um prazo de 90 dias para a construção da solução e, caso se chegue a uma solução consensual, o processo vai seguir um rito, que seria a análise do Ministério Público de Contas, o sorteio de um relator, a submissão ao plenário do TCU, que é a autoridade máxima do órgão. Depois a formalização da solução, que será realizada por meio de um termo firmado entre o presidente do TCU e o dirigente máximo do órgão da entidade, e ao final de 90 dias, caso se não chegue a uma solução consensual, o órgão dará ciência ao presidente do TCU, que determinará o arquivamento do processo. Mas vejam, já é uma pequena mudança institucional buscando grandes avanços na solução de problemas que podem evitar que sejam levados ao Poder Judiciário. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem a previsão dos termos de ajustamento de gestão, que já estão previstos no nosso regimento interno, cujo o item igualmente está previsto em nossas normas, e, obviamente, esses termos de ajustamento de gestão são cabíveis diante de vícios sanáveis, ou seja, quando não se estiver diante
de renúncia de receitas ou que não caracteriza uma conduta dolosa ou de improbidade administrativa. Na realidade, a celebração desses termos de ajustamento de gestão vai ao encontro dessa atuação ideológica, pedagógica do próprio Tribunal de Contas em face do seu jurisdicionado. E a gente tem uma informação aqui no próprio sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro da celebração de 3 termos de ajustamento de gestão. Um com a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, que dispõe sobre a ampliação de prazo para a conformação de utilização das receitas provenientes das compensações devidas pelo resultado da exploração financeira de petróleo ou gás natural ao disposto no artigo 8º da Lei 7990 de 89, um TAC celebrado com o DETRAN, que dispõe sobre a regularização do fornecimento de serviços prestados sem a formalização de instrumento contratual, e um TAG com o governo do Estado do Rio de Janeiro sobre a regularização do quadro de pessoal. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que vem dedicando esse biênio a essa solução consensual de conflitos, vem implementando dentro do seu próprio arcabouço normativo uma série de medidas que facilitam, que promovem essa atuação concertada, essa busca desse diálogo com o seu jurisdicionado. E finalizando, uma novidade que eu considero bastante interessante, que são as mesas técnicas, as reuniões técnicas, que tem previsão também no nosso regimento interno. Ou seja, na realidade, as mesas técnicas funcionariam como uma cooperação interinstitucional. Elas podem ser criadas para discussão de problemas identificados no processo de fiscalização. Ou seja, o próprio Tribunal de Contas, ele detecta um problema técnico fazendo uso daqueles critérios que nós já conhecemos, risco, materialidade e tudo mais, detecta um problema que muitas vezes é de ordem técnica e pode buscar essa cooperação interinstitucional antes mesmo de deflagrar o processo, né, de controle. E o que é interessante é que essas reuniões técnicas, elas não objetivam necessariamente uma realização de um acordo. Muitas vezes é para a compreensão de algum aspecto técnico que não está muito claro e que, ao invés de se representar, se procuraria compreender as razões do jurisdicionado. Ou então, ao contrário, mas também não se impede que essa reunião técnica depois, que dessa reunião técnica surja uma proposta mediante ajustamento. Nos meus estudos, o Tribunal de Contas do município de São Paulo já vem fazendo uso com frequência dessas reuniões técnicas, dessas mesas técnicas. E me parece que eles, de acordo com o relato, que é uma experiência bem sucedida e que muitas vezes serve como fundamento, como um apoio até mesmo para a tomada de decisão do relator de determinado processo, compreender de formas mais minuciosa uma questão que poderia redundar no desdobramento de um contraditório diferido no tempo e que pode ser prevenido por meio da compreensão daquele problema ainda antes que ele venha a acontecer. Então, essas mesas técnicas podem auxiliar o julgador na formação da sua convicção. E o nosso regimento interno, ele prevê realmente a possibilidade da provocação do relator,
viabilizar, mediante a provocação do relator, que a Secretaria de Controle Externo realize reunião técnica com o jurisdicionado com o objetivo de oportunizar a exposição de justificativas e esclarecimentos relacionados a questões controvertidas em processos de controle externo. E essa reunião técnica, essa modalidade, esse método, ele precisa ser disciplinado por meio de uma resolução. E o artigo 247 do nosso regimento interno também prevê que o relator, conselheiro titular ou conselheiro substituto, esteja em substituição ou não, ordenará e dirigirá o processo que lhe for distribuído e presidirá a sua instrução competindo examinar e encaminhar à presidência a solicitação efetuada pelo jurisdicionado de realização de reunião técnica com a Secretaria-Geral de Controle Externo para exposição de justificativas e esclarecimentos relacionados a questões técnicas controvertidas em processo que estejam sob sua relatoria. Ou seja, é uma previsão no próprio regimento interno do Tribunal da adoção dessa solução previamente, até mesmo a imposição, a determinações ao jurisdicionado, né? Determinações ao estabelecimento de um contraditório e também, na realidade, vai ao encontro da mesma linha adotada pelo Tribunal de Contas da União, dessa possibilidade desse diálogo interinstitucional, desse diálogo, dessa vontade de que o interesse público seja atendido por meio daquele contrato que está sendo modelado, daquela legislação que vai acontecer ou que já aconteceu, que está acontecendo numa atuação concomitante do Tribunal de Contas. Então, na realidade, você sairia daquele viés de um controle prévio, que, a rigor, é vedado pelo Supremo Tribunal Federal, para uma atuação dialógica por meio de pequenas alterações na estrutura interna do órgão de controle. Isso também demanda, igualmente, uma mudança de mentalidade, um conhecimento por parte dos operadores desse instrumento colocado à disposição no próprio regimento interno e de todos os envolvidos no tribunal. E isso tem sido feito. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem procurado dar visibilidade por meio da realização de diversos eventos a respeito da consensualidade, por meio dessa troca de informações com outros tribunais de contas, seja por meio da participação do TCE em outros eventos, em outros tribunais de contas, em outros estados. O Tribunal de Contas tem cumprido o seu papel. Então, considerando a relevância dessa matéria, foi que eu procurei trazer para vocês esse voo panorâmico, esse estado da arte envolvendo esses meios consensuais. E eu super agradeço aqui a atenção de vocês, a paciência. Enfim, eu avancei aqui 15 minutos do que me era permitido, mas super agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Eu sei que esse nome desse evento é diálogo. Eu queria fazer uma observação. Todos esses temas que eu trouxe aqui, na realidade, cada legislação dessa, cada dispositivo citado, ele chama para si diversas controvérsias. A aplicação da arbitragem pela administração pública
demanda a interpretação dos dispositivos da lei da arbitragem, os dispositivos da nova lei de licitação. Então, o que eu trouxe para vocês foi um overview, não foi na realidade um estudo pormenorizado dos aspectos da legislação. Então, na realidade, o meu objetivo é mais estimular o estudo do tema do que propriamente dar uma aula. Longe de mim, não foi o meu objetivo proferir uma palestra ou dar uma aula na condição de que sou conhecedora de todos os assuntos que envolvem o tema. Porque a lei de mediação, os princípios da lei de mediação, os princípios da lei de arbitragem, por exemplo, exemplo do princípio da transparência, da necessidade, a confidencialidade versus a necessidade de publicação, são assuntos que estão na pauta do dia, que são controvertidos e que demandam um estudo pormenorizado de cada uma dessas legislações. Especialmente considerando, volto a dizer, a nossa realidade de Tribunal de Contas, que vamos atuar como órgão de controle, né? Esses atos vão passar de alguma forma e em algum momento pelos tribunais de contas. Então a gente precisa realmente, no esforço de aperfeiçoamento, levar esse conhecimento ao gestor, trazer uma mudança de mentalidade do gestor, porque eu posso ter a previsão de um dispositivo na nova lei de licitação e eu posso não ter nenhuma alteração dessa realidade contratual. Porque o gestor ele pode não se sentir apto a aplicar a lei. Porque a gente sempre pensa numa realidade de controle envolvendo uma realidade das grandes cidades, quando a gente tem municípios muito pequenos. E que a aplicação da legislação, muitas vezes, ela precisa de uma compreensão melhor. A própria aplicação da lei 8666 demandou uma compreensão maior por parte do gestor. E agora a gente tem um outro instrumento normativo, uma nova legislação, que é a nova lei de licitação e contratos, e que traz uma ênfase, um foco aos contratos administrativos, que traz um foco com o atendimento daquele objetivo, daquele objeto contratual, e retira o foco necessariamente da aplicação de penalidade e da anulação do contrato. O que se quer é o atendimento do interesse público, daquela política pública que movimentou toda uma máquina administrativa. Na realidade, era o que eu queria mesmo deixar assim, como mensagem para vocês, era isso, né? Que a gente continue estudando, que esse seja um assunto de nosso interesse, porque vai fazer parte da nossa realidade de trabalho. Mais uma vez, muito obrigada. Sara, agradeço a todos a presença. Você tem mais um minutinho, caso tenha alguma pergunta, alguma consideração? Eu tenho um interesse especial para uma mediação, inclusive no projeto de aposentadoria, né? Vai fazer um curso ano que vem, e principalmente a respeito disso. Existe algum projeto de capacitação? Existe, já está disponível até mesmo pós-graduação, capacitando mediadores e conciliadores. Não, eu digo aqui no tribunal. Aqui no tribunal Está no projeto. A gente cria. Porque a EMERGE, eu sei, inclusive eu fiz uma pré-inscrição lá. A gente está fazendo um convênio com o NUPEMEC, que é a escola de mediação da EMERGE.
está nos planos, projeto da escola, e a curso de capacitação. Porque, na realidade, não adianta a lei prever a aplicação da mediação e da conciliação se não houver a capacitação do servidor como mediador e como conciliador. Né? Você acaba tendo uma letra morta. Então, a sua pergunta foi super pertinente. É exatamente isso. Capacitar o jurisdicionado para que ele se sinta apto a aplicar essa previsão legal. Sara, queria te dar os parabéns, foi maravilhosa essa palestra. Obrigada. E eu acho super importante essa divulgação, porque quando eu comecei a fazer curso de mediação e arbitragem, me perguntaram para que se servia no tribunal. Então essa divulgação serve para isso, para você mostrar quão útil é essa cultura da mediação, né? Sim, e a mediação, ela na realidade, existe um texto do ministro Bruno Dantas, em coautoria, um autor, se não me engano, é Caio Dantas também, e que ele já visualiza a possibilidade da criação de comitês de mediação no âmbito do Tribunal de Contas da União, e ele apresentou nesse texto, nesse artigo, até mesmo um projeto de uma instrução normativa, criando essas câmaras de mediação. Essa é uma realidade que não tem mais como voltar atrás. É uma realidade que é uma demanda do próprio mercado, da própria sociedade organizada e dos atores privados, que a gente vai ter que se adaptar de uma forma ou de outra. Sob pena da gente continuar interpretando os institutos e analisando os casos com premissas equivocadas, com premissas que não estão mais adaptadas a um novo direito, a essa nova consensualidade. Porque a consensualidade ela vai perpassar por todos os ramos do direito. É uma matéria multidisciplinar. Na realidade, o que a gente observa é que esses meios consensuais, eles podem ser aplicados em qualquer ramo do direito. O direito tributário já é uma realidade, deve ser aplicado, penso muito, direito do trabalho já é uma realidade, direito previdenciário, porque isso vai diminuir as demandas de massa junto ao Poder Judiciário, que é onde que é o funil das advocacias públicas, né? São essas demandas de massa. São muitos processos que podem ser evitados. E essa concepção de que o Tribunal de Justiça ele é mais uma porta. Mas olha quanto que a gente tem que percorrer. Se a gente considerar a nossa experiência como cidadão, muitas vezes quando a gente se sente prejudicado, a gente pensa imediatamente em ajuizar uma ação. E a gente não pensa que existe um PROCON, que existe o consumidor.gov, que existem os escritórios das universidades que fornecem essa prática jurídica, essa atuação jurídica, que vão buscar realizar essa mediação entre as partes. Eu tive uma experiência muito bem sucedida fazendo uso do consumidor.gov. Eu recebi uma cobrança de um contrato de prestação de serviço que eu nunca havia firmado, e eu fiz uma reclamação junto ao prestador de serviço, fui com o número do protocolo, fui ao consumidor.gov e em uma semana eu recebi a resposta de que aquela cobrança havia sido cancelada e de que aquele contrato de adesão que eu não havia aderido não existia mais. Então, se nós, como indivíduos, nós ainda relutamos para utilizar esses meios, porque a nossa mentalidade é sempre: vou ajuizar uma ação. A gente, até mesmo
essa realidade já vem sendo alterada até mesmo com a iniciativa privada. O mercado livre, ele prefere muito mais, por exemplo, solucionar os seus problemas com o consumidor de uma forma por meio de uma conciliação, né, ainda que seja eletronicamente à distância, do que aquele fornecedor sofrer uma ação judicial, porque existe toda uma valoração de outros aspectos que seria você não ter o nome no Reclame Aqui, A qualidade da prestação do serviço. Envolve diretamente na qualidade da prestação de serviço, que quando você quer contratar pela internet, você sempre vai buscar, né? Como que na realidade é um valor, como que está aquela empresa no mercado. Então, é uma mudança, não tenho dúvida, é uma mudança de uma realidade que já está posta, né? E que a gente precisa, de uma forma ou de outra, aderir. É isso. Mais alguma pergunta? Muito obrigada. Um prazer. Obrigada. Pela própria fala, né, já viu que há muitas possibilidades de outros encontros e de outras tardes, então já fica aqui o convite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.